Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, ideias e debate no ar. Hoje, e pela terceira vez, o nosso convidado é muito especial. É o professor Vicente, um homem que eu tenho um respeito pelo trabalho, pelo que desenvolve, pela educação, pela capacitação, pelo nosso país. E eu até agradeço muito a oportunidade que ele nos dá de dialogar sobre um tema que continua, infelizmente, presente: discriminação racial. Eu vou fazer uma pequena introdução, porque o programa não é meu, o programa é do professor Vicente, mas eu quero fazer uma rápida introdução. Há uns anos atrás, o Sindicato Comercial de São Paulo fez um estudo com o Diese, porque nós achávamos, olha, deve ter discriminação, a mulher ganha menos que o homem, o negro ganha menos que o branco, e assim por diante. Achávamos que o que aparentava era isso. Aí o Diese fez um estudo, e no que tange ao afrodescendente, realmente detectou duas questões que, a meu ver, foram muito graves. A primeira, quando o afrodescendente trabalha no comércio, ganha 30% a 40% a menos do que o branco. E a segunda, que é pior, a meu ver, não te dão oportunidade para o afrodescendente. São poucos. Dizem os estudos que em São Paulo tem por volta de 30, 32 descendentes, afrodescendentes. E nos shoppings de São Paulo, 1% acho que é o máximo que tem de afrodescendentes. Por essa questão, o Sindicato Comercial de São Paulo, a diretoria, do que eu me orgulho muito de participar, resolveu fazer ser protagonista de mudança. Foi o primeiro acordo no Brasil de cotas e estamos tendo muito sucesso porque, inclusive, valorizamos. Não é para colocar, para limpar isso ou fazer aquilo. A pessoa vai entrar, pode ser qualquer função, mas vai ter condições pela sua capacidade, e tem muita capacidade de crescer, ser diretor, gerente, assim por diante. Então, começando com essa introdução, professor Vicente, eu queria... Porque dizem que no Brasil não tem discriminação. Dizem que lá nos Estados Unidos, que tem filmes que nos mostram que os negros sentavam atrás, nos ônibus, tinha horários que em certas cidades o negro não podia nem passar. Eu vi um filme recente que ganhou até o Oscar do melhor filme, que eu gostei muito, por sinal, que é um motorista branco de um músico altamente culto, afrodescendente, ou melhor, afrodescendente, isso mesmo. E esse filme mostra muito essas questões que eu estou comentando lá nos Estados Unidos. Mas diz que no Brasil não tem, que é o país do futebol, é assim, cantores e assim por diante. Então, professor, vamos começar o programa com essa temática, para depois nós irmos para certas atividades que o professor vem desenvolvendo há muito tempo, inclusive no campo educacional e no sentido de termos um Brasil de igualdade e oportunidade. Professor Vicente, as câmeras são suas. Querido amigo Ricardo Patá, o agradecimento e a satisfação de poder novamente visitar essa casa do trabalhador comerciário, a satisfação e a alegria de poder reencontrá-lo e também a satisfação e a alegria, seja de conversar sobre esse tema, mas também de poder trazer algumas informações de quanto esse tema se desenvolveu, se transformou, se fortaleceu, inclusive tendo como paradigma o que foi a ação da UGT, do Sindicato dos Comerciários, no que referiu-se àquela ação importantíssima do dissídio que incluiu a cota para negros nas contratações nesse setor. Então, eu devo lhe dizer, e você pôde acompanhar ao longo de todo esse tempo, o que tem sido essa luta e quais são os espaços em que essa luta tem sido colocada. Nós discutimos em todos os ambientes, em todos os setores, e ela, além de se apropriar como uma dimensão e uma demanda importante e prioritária do povo brasileiro, ela tem, em cada um desses setores, se posicionado e produzido resultados significativos, inclusive como é o caso dos comerciários. Mas é bom lembrar, e talvez voltando a essa pergunta, eu traria duas ocorrências atualíssimas que dá a dimensão da profundidade e da complexidade dessa questão. Nesse exato momento, como nós estamos acompanhando nos jornais, então tomamos conhecimento que um atirador lá na Nova Zelândia entrou numa igreja islâmica e ali assassinou 50 pessoas por ódio racial.
Nós temos conhecimento que lá na França, né, o povo de Paris está às ruas para combater o antissemitismo, né, tendo em conta que as sinagogas, os cemitérios judeus estão sendo atacados e estão sendo vilipendiados por aqueles que estão definindo esse ódio racial. E nós estamos acompanhando, seja nos Estados Unidos e seja mesmo em alguns ambientes dos países africanos, o quanto os negros continuam sendo vítimas de ações de ódio de toda a natureza. De modo que é só para pontuar o quanto essa questão não é uma questão específica do Brasil e quanto ela é uma questão transnacional, global, que em todos os tempos produziu malefícios e danos de toda a natureza. E aqui no Brasil em especial, nós tínhamos justamente essa visão equivocada, uma visão que não tinha contextualização nos fatos, que era de que somos uma democracia racial. E quando nós pudemos debruçar sobre os indicadores, nós constatamos que nós estávamos enganados, né? E por conta disso, a sociedade e grande parte do país tem tentado responder à altura e produzir soluções que pudessem combater esse tipo de coisa, e uma delas foi justamente criar condições para que esse público e esse tema pudesse estar presente em todos os espaços públicos e privados do nosso país. E talvez para dar uma dimensão do quanto isso é uma atualidade e quanto isso é uma necessidade do nosso país e da nossa história de país, é o fato de que o racismo já vem inscrito na Constituição, né, como um crime imprescritível, um crime hediondo e um crime inafiançável, tendo em conta a gravidade dele na sociedade brasileira e tendo em conta a capacidade de produzir malefícios de toda a natureza contra o negro, contra o branco, contra o país como um todo. E por conta disso, justamente para tentar combater atitudes, ações que se manifestem como expressão desse ódio, dessa intolerância racial, é que nós temos a lei mais draconiana do mundo no combate ao racismo, que é a Lei de Combate ao Racismo, Lei 7.716, de 1989, que de fato pune o racismo como um crime imprescritível, inafiançável, não é? Para demonstrar então a gravidade do problema no nosso país, de como inclusive o sistema jurídico tenta responder a esse grande desafio. Isso é uma coisa. Por outro lado, o que nós temos, então, é a compreensão de que, tendo o racismo produzindo esse tipo de limitações, o quanto a sociedade, principalmente nos últimos 20 anos, por conta dessa compreensão, passou a, primeiro, reconhecer que há o racismo, e isso o Brasil reconhece oficialmente, e por conta desse racismo, considerar que ações para desbastá-lo, ação para combatê-lo, ação para superá-lo, são ações legais, são constitucionais. E por conta disso, as políticas públicas com essa direção, em especial as cotas, de 20 anos para trás, ela começou primeiramente nas universidades, 10% para negros nas universidades, depois ela se espalhou a ponto de hoje nós temos cotas nas universidades públicas, temos cotas em todos os concursos públicos federais e mesmo aqui na cidade de São Paulo, nós temos cotas em todos os cargos do Ministério Público, em todos os cargos do Judiciário e em todos os cargos das Forças Armadas, em todos os cargos dos estagiários do Serviço Federal, em todos os cargos de aprendizes do Serviço Federal, 30% para estágio, 30% para aprendizes e 20% em todos os demais concursos públicos. E aqui, mesmo em São Paulo, além de termos na Prefeitura as cotas nos concursos públicos e no governo do Estado de São Paulo as cotas nos concursos do governo, as 3 universidades, em especial, todas elas instauraram a cota de 37% da presença dos negros no ensino superior. Enfim, então isso dá uma dimensão do quanto foi o atraso na tratativa desse tempo, partindo do pressuposto de que não éramos numa democracia racial. Isso traz ao lume o quanto o país, então, agora fortalecido e evidenciado por esse equívoco, tenta responder a esse desafio e, ao responder esse desafio, o quanto os muros que haviam em todos os espaços sociais rapidamente foram colocados por terra. Lembrando que nem os negros, e a gente que teve no ativismo desse tema, nem nós nos mais laboriosos sonhos e utopias imaginava que um dia até as Forças Armadas seriam as primeiras a assinar cotas para negros verticalmente toda a sua estrutura. Então isso dá uma dimensão. O racismo não é uma característica nem privativa do nosso país, a intolerância racial está colocada em todo o mundo e o Brasil, logicamente, não poderia ser diferente. Fundamentalmente porque aqui nós somos um país e uma nação que tem um
passado escravocrata, um país, uma nação que está completando 130 anos da abolição da escravatura, um nada na história, e um país, uma nação que ao longo de todo esse tempo não nos debruçamos para produzir qualquer encaminhamento nesse sentido. De modo que somos racistas, continuamos racistas, o racismo continua produzindo danos e malefícios para todos os brasileiros, especialmente os negros, e para trazer inclusive uma informação que também foi ponto das suas observações, das suas intervenções, ainda naquele dissídio da cota no serviço dos comerciários, é de que quando você compara homem negro e homem branco para a mesma função e com a mesma qualificação, o resultado é de quase 50% em algumas circunstâncias, da diferença salarial. Mas quando você inclui nesse viés a mulher negra, ela ganha 50% a menos do que o homem negro. Nossa. Então, nesse momento que nós estamos aí nas proximidades do Dia Internacional da Mulher, né, merece a reflexão o quanto o racismo produz malefícios de toda a natureza, contra todos, em especial contra a mulher negra. É uma aula para nós, é muito importante. Eu queria que fosse focalizado nosso companheiro Marcos Afonso, que é o nosso diretor de comunicação nacional da UGT, que está com esse programa que nós estamos aqui gravando, vai dar uma visibilidade fundamental no site da UGT e nas comunicações, para mostrar a todos a importância, principalmente que nós estamos chegando no dia 21, estamos gravando o programa um pouco antes, que é o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. Que nós vamos falar no segundo bloco. Nós voltamos já. Até daqui a pouco. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com 16 sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio da cidade de São Paulo. Conquistamos a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos da categoria recebem 2 dias de benefícios a mais em folga ou pagamento. Você sabia que o sindicato dispõe de mais de 20 advogados e que no ano de 2015 foram atendidas 23 mil pessoas e abertos 2.137 processos trabalhistas, civil e familiar? O sindicato tem convênio com mais de 100 instituições de ensino, cursos e faculdades com descontos de até 50%. Isso tudo é para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador para o benefício da aposentadoria, o sindicato fez 2.000 atendimentos e conseguiu aposentar 228 pessoas totalmente de graça. Essa assessoria é para você. Em questão de saúde, o sindicato é campeão e por isso toma um grande cuidado com os comerciários, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, totalmente voltado para a área médica, com equipamentos de última geração, como mamógrafo, densitometria óssea para todos os comerciários, fazerem os exames e se prevenir de doenças. Fizemos mais de 204 mil atendimentos entre ambulatório médico, sedes e subsedes. E você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio se lá estiver totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo com total infraestrutura para você e sua família. No clube de campo temos piscinas, pedalinhos, quadras de futsal, campo de futebol, chalés para você e sua família. Na colônia temos também uma linda piscina, temos quadra de bocha, playground para as crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato faz um grande ato em defesa dos direitos das mulheres, Mulher com Vida, sempre no mês de março, com ação direta à mulher comerciária, pelo seu empoderamento e igualdade na sociedade, tornando-a mais justa e igualitária. E esses momentos de crise que vivemos hoje, o Sindicato dos Comerciários vem inovando e fazendo mutirões de emprego, trazendo diversas empresas em todas as áreas de trabalho, para o sindicato ofertar em uma semana diversas vagas de emprego aos milhares de desempregados em ação cidadã, que conquistou em 2018
mais de 5.000 novas recolocações de postos de emprego em São Paulo. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Afrobras e Zumbi dos Palmares nasceram de um sonho. Uma criança cheia de esperança e hoje ensinam, formam, transformam conhecimentos em cidadania. Expandem novas ideias, conquistam parceiros, inovam para construir sabedoria, ampliam cada vez mais seus ideais. Atualizam-se dia a dia e contribuem para promover as mudanças que o Brasil precisa e os negros necessitam. Já são mais de 10 anos. Novos conceitos, novas cores, novas gerações, novas atitudes. Tudo somado ao conhecimento que transforma, une, integra a todos. Conhecer desafios e superá-los. Fazer da lógica da vida a revolução dos pensamentos. Afrobras e Zumbi dos Palmares ajudaram a transformar vidas, porque nós podemos mudar o mundo à nossa volta. Coração, juventude e fé. Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate, voltamos. Estamos conversando com o professor Vicente sobre um tema que é muito importante para todos nós, igualdade de oportunidade, em especial discriminação racial. E no primeiro bloco, várias abordagens importantes foram feitas pelo professor, que por isso que ele é professor, e que nos deixa muito felizes em ampliar o nosso conhecimento de um tema tão importante para os brasileiros e brasileiras. E agora, no segundo bloco, vamos falar um pouco das ações propositivas, tudo que foi dito das cotas, o resultado delas, o que seria importante, em especial para as pessoas que estão do outro lado da telinha, que podem, inclusive, subsidiar o professor, que vai estar o e-mail do professor ou o telefone embaixo, aí no rodapé da televisão, para que vocês possam, estando interessados, ou fazer sugestões, ou participar mesmo, porque eu acho que nós precisamos no Brasil de uma participação efetiva, porque uma democracia, ela só se complementa mesmo, só se completa quando nós temos igualdade, como nós temos oportunidade, quando nós não temos corrupção, como nós temos trabalho, não é? Ou seja, os valores mais importantes que sejam respeitados. É isso que nós buscamos, nós, ou da central ou do sindicato, nós queremos oportunidade, porque o brasileiro não é vagabundo como alguns querem fazer parecer, querem trabalhar. Tanto é que vamos fazer um mutirão do emprego brevemente e com certeza vamos trabalhar muito para a inclusão dessas milhares de pessoas que vão vir aqui e vão buscar alternativa para os milhões que estão desempregados. Então vamos falar um pouco das ações propositivas, da atividade que você está coordenando e desenvolvendo, ou da própria universidade, para que as pessoas possam conhecer um pouco de um outro lado, né? Porque às vezes o pessoal vê que nós criticamos isso, criticamos aquilo, mas tem um lado importante e que advém também dessa crítica como solução. Professor, as câmeras são suas. Patá, você sabe que essas grandes transformações, elas só foram possíveis e elas só se transformaram em realidade porque a maioria do povo brasileiro assim decidiu e a maioria do povo brasileiro assim se postou.
porque, como nós sabemos, nesse tema e por conta dessas dificuldades, o negro não está presente nos espaços de poder e nos espaços decisórios de poder. Então, quem aprovou cotas, quem pôs a cota para implementar, a bem da verdade, não foram os negros, foram os brancos ou foram os brasileiros que, podendo fazer essas intervenções, podendo fazer essas transformações, o fizeram. Mas o fato é que esse tema é e precisa ser de interesse de todos os brasileiros, ou da maioria dos brasileiros, e é assim que tem sido, né? Eu vou trazer 2 exemplos. Você sabe que Zumbi dos Palmares, o grande líder, né, dessa trajetória do negro, aquele que já em 1630 já fazia toda uma luta em defesa da dignidade, da liberdade de negros, de brancos, de índios, de mouros, né? Ele foi tido até 2002 como marginal, né? Ele era um pária, né? E ao final a sociedade brasileira o recuperou como herói. E por transformá-lo como herói, inscrevê-lo no livro do Panteão dos Heróis da Pátria, o dia da celebração da sua morte, que é o 20 de novembro, transformou-se em feriado em mais de 2.000 municípios, transformou-se em feriado em 4 estados e transformou-se em feriado, inclusive aqui na cidade de São Paulo. Dia 20 de novembro é feriado por conta dessa reconstrução e requalificação de Zumbi de um marginal como herói e por inspirar o que foi a luta e a trajetória do povo brasileiro, ele ter se transformado então no herói, dentre tantas outras coisas. E um espaço, uma dimensão em que esse tema ainda não estava muito bem cuidado, era justamente o espaço empresarial e o espaço corporativo. Por quê, Patá e telespectadores? A liberdade, igualdade, dignidade e todos os fundamentos mínimos de qualquer sociedade, esses direitos humanos, esses direitos comezinhos, só se faz, só se mantém, só se assegura se você tem emprego, se você tem salário. Sem isso não tem direito, não tem liberdade, não tem dignidade, não tem nada para quem quer que seja. E era justamente nessa ascensão, nessa possibilidade de acessar o emprego que esse público não podia, inclusive, vivenciar esses fundamentos de dignidade. Por quê? Porque o negro não se faz presente na estrutura do ambiente corporativo na mesma proporção que ele se faz presente na sociedade, né? Nós somos 54 de negros autodeclarados no Brasil, somos 37% de negros paulistas e paulistanos, e esse 37% e esse 54% você não vê em lugar nenhum. Não existe no maior, né, o 5º maior país do planeta, um presidente negro de uma grande empresa nesse país. Não existe nas estruturas de gestão das 1.000 maiores empresas que se auto-apresenta como praticantes da responsabilidade social, negros no 1º, 2º e 3º escalão. Não existe negro, a mulher negra é invisível em toda a estrutura do ambiente corporativo e empresarial, público e privado. Bom, então, para realizar qualquer mudança, qualquer transformação, era indispensável que o ambiente corporativo tivesse esse olhar, tivesse essa sensibilidade e tivesse essa disposição, não é? Sem dizer que, se já não bastasse isso, ainda nós temos algumas cenas, algumas ocorrências do nosso cotidiano que escancara não só essa invisibilidade, como também, principalmente, essa ação, no mais das vezes, movida por uma discriminação voluntária ou involuntária, intencionado ou intencionado, que no final chega ao cúmulo de, como nós vimos recentemente, um segurança matar um jovem negro, né, dentro de um estabelecimento comercial, quando ele poderia ter agido de uma forma diferente nessa questão. Ou, né, no caso da Caixa Econômica, um policial se sentiu à vontade para pegar um cliente negro e dar o que se chama de mata-leão, porque, ao final de contas, era um comercial, um consumidor negro, no caso. E temos, inclusive, o caso que deu início a essa discussão da iniciativa empresarial, um incidente no Carrefour em que um consumidor negro, porque foi colocar suas compras num EcoSpot, onde já se viu um negro ter um EcoSpot, ele foi simplesmente espancado, né, pelos seguranças e que ao final se transformou numa grande intervenção legislativa sobre esse tema. Mas o fato é que o ambiente corporativo poderia fazer mais, e poderia fazer mais se ele tivesse interesse em conhecer esses indicadores, se ele tivesse interesse em auxiliar, mudar a mentalidade para dentro de si, com seus, no seu ecossistema, com seus stakeholders, né, diríamos assim, e se esse ambiente corporativo pudesse dizer que a diversidade importa, não é? E por conta disso ele vai colocar isso como uma bandeira de ação empresarial, e que, se obstáculos tiverem, e tem, e não são poucos,
que não permita a inclusão do negro, seja no acesso, seja no desenvolvimento de carreira, ele estaria interessado e disposto a fazer isso. Bem, tudo isso se transformou na Iniciativa Empresarial pela Igualdade e depois de 4 anos, as 70 maiores empresas e mais importantes empresas, assim como o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, assim como o Ministério da Educação, o Ministério da Indústria e Comércio, assim como a OAB, assim como a Associação Comercial, assim como o Ministério Público de São Paulo, todos se juntaram porque ninguém aguenta mais a gente não ter capacidade, a gente se colocar impotente para responder essas questões e essas demandas da presença do negro no ambiente corporativo. Isso se transformou na Iniciativa Empresarial pela Igualdade e ela, então, vai ter um capítulo muito importante agora no dia 21 de março. Dia 21 de março é o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial e ele, em síntese, ele traduz justamente ainda parte dessa luta que é de quase que 50 anos atrás, mas que no Brasil ainda é atual, necessária, né, e inexorável, que é utilizar essa data para a gente poder dar um salto civilizatório significativo. O Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, Patá, ele foi instituído pela ONU porque há 50 anos atrás o Mandela estava então preso, não é? Por conta da sua luta contra o colonialismo e o apartheid sul-africano. E o povo, então, não podia transitar. Existia uma lei de paz que dizia onde que o negro podia ir, por quanto tempo ele poderia ficar e qual seria a pena se eventualmente ele saísse daquela caixinha, não é? E o povo se revoltou. Esse país é meu, essa nação é nossa. Eu sou um cidadão sul-africano. Como é que eu não posso andar livremente pelo meu país? E por conta disso, numa grande manifestação na cidade de Shaperville, os negros que se postaram dessa maneira foram recebidos a bala pelo exército sul-africano e dali resultou quase 70 mortos e feridos. Por conta disso, a ONU instituiu essa data como o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial e no mundo inteiro, nesse dia, nessa hora, todos param para refletir e prestar homenagem à vida daquelas vítimas que tombaram por esse ideal, por esse objetivo, mas também para saber onde estamos e o que a gente pode fazer mais para não permitir que coisas como aquela aconteça e para retirar os obstáculos que não permitem que a gente tenha essa igualdade de oportunidades, né, em amplitude no nosso país. E nós teremos um conjunto de empresas que vão se juntar nessa luta, nesse dia, e a alegria, a satisfação, e como nós já sabíamos, né, de pronto, que a UGT não se furtaria a juntar-se nesse esforço e que não deixaria de trazer a sua contribuição para juntos podermos fazer essas mudanças muito mais rápido, com mais propriedade, com mais efetividade e, ao final, construir um legado que esses direitos, né, humanos, esses direitos comezinhos, esses direitos civilizatórios de todos os brasileiros sejam uma realidade, sejam uma percepção para todos. Está faltando um minuto, uma mensagem de otimismo ainda existe, então, por conta de tudo isso que você está desenvolvendo? Não restam dúvidas e talvez me permita, Patá, a mensagem de otimismo se coloca aqui na nossa conversa, porque você sabe que essa conversa não está sendo feita aqui. Nós fizemos, eu e você, em todos os espaços sociais, inclusive, não é, na Presidência da República, quando juntos estávamos no Conselho de Participação e Desenvolvimento da Presidência da República e que, por conta dessas discussões, parte de toda essa legislação que eu estou noticiando foram resultado daqueles embates, daqueles debates, daquelas realizações que nós também ajudamos a construir. Então, o que se traduz isso? Quando uma sociedade quer, quando um povo quer, quando as pessoas querem fazer a mudança, fazer a transformação, mudar a sua história, isso se torna possível. E eu acho que com esse conjunto de atividades que todos nós estamos fazendo e devemos fazer, seguramente nós vamos mudar o nosso país. Agradeço demais o professor Vicente e principalmente a vocês que estão do outro lado da telinha. Continue ligando no 21215972, visitando a nossa sede na Rua Formosa 99 e acessando o site www.comerciarios.org.br. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo.
Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.